Amém. Shalom a todos que nos acompanham. Shalom a todos os queridos alunos dessa disciplina. Vamos dar início a mais uma aula da nossa faculdade teológica. Amém? Aqui é o professor William Lemos, professor do CIEPT e professor dessa disciplina. Amém? Essa é a terceira aula da disciplina de teologia. Ok? Vamos direto ao nosso conteúdo e que Deus abençoe você que nos acompanha, você aluno, você pesquisador, ou você que nos acompanha pela Mirk TV. Amém? Bem, a teologia é uma disciplina que, do nível básico de teologia, mas mesmo sendo do nível básico, essa é a aula 3. Então, eu sugiro para você que se você não assistiu a aula 2 e a aula 1, você vai lá nas nossas páginas aí, para que você possa seguir a sequência da disciplina, ok? A aula ela é breve, ela é rápida, mas ela é bem concentrada em conteúdo, para que você possa entender a evolução da matéria, ok? Então, eu aconselho você a assistir também a aula 2 e a aula 1. A sequência. E na última aula, nós começamos a estudar sobre os atributos de Deus. E nós vimos que os atributos ajudam a conhecer quem Deus é. Mas nós também temos na Bíblia mais duas coisas que nos ajudam a conhecer Deus de maneira mais plena, de maneira mais completa, ok? Que são os nomes de Deus e os títulos de Deus. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Vimos os atributos, mas hoje veremos os nomes de Deus. Ok? Quais são os nomes de Deus? Por que é importante conhecer os nomes de Deus? E veremos também que além dos nomes, Deus tem títulos. Ok? Então esse é o nosso roteiro de aula de hoje. E além de entender o que são nomes, revisar os atributos e os títulos, nós também veremos alguns dos principais nomes de Deus e a importância deles para a teologia. Ok? Claro que nós não vamos ficar aqui decorando os nomes de Deus. A Bíblia tem aproximadamente 72 nomes, títulos diretos de Deus, né? Fora as referências indiretas que se atribuem a um ato, à ação de Deus. Então nós não vamos decorar. Você tem como pesquisar, nós vamos dar todo o caminho para você, isso vai como material complementar. Mas quando você entende o significado, a importância, o sentido do nome de Deus, dos títulos de Deus e dos seus atributos, você obviamente está preparado para se aprofundar no estudo e na revelação do nome de Deus. Ok? Então, revisando. Os atributos, eles vão descrever mais, relembrando, a estrutura de Deus. O modus operandi de Deus, ou seja, como Deus opera. E a moral de Deus, a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Então, a estrutura, vimos, por exemplo, que nos atributos nós conseguimos identificar do que Deus é formado. Qual é a estrutura de Deus? E nós vimos, por exemplo, que Deus é um espírito, Deus é um ser espiritual. Então, a estrutura de Deus é uma estrutura espiritual, ok? Por exemplo, quando nós falamos do modus operandi, ou seja, a forma como Deus opera, vimos que Deus opera com onisciência, ou seja, Ele sabe todas as coisas. Deus opera com onipotência, ou seja, Ele tem todo o poder. E vimos a moral de Deus, ou seja, o caráter. Deus é bondoso, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é fiel, ou seja, Ele não muda, Ele não varia, Ele é sempre o mesmo. Então, os atributos, eles nos mostram Deus nessa dimensão, estrutura, modus operandi, que significa o modo como Deus opera, o modo como Deus executa, como Ele se move, e a sua moral, referindo-se ao seu caráter.
Mas agora, nós ainda temos outras duas coisas que nos mostram com mais profundidade quem Deus é e aonde nós podemos conhecer a Deus, que são os nomes e os títulos, ok? Então, para início, nós vamos entender o seguinte: o nome, ele vai descrever uma identidade mais íntima de Deus. O nome, ele vai começar a nos mostrar mais sobre a origem de Deus, sobre a sua identidade íntima. Ok? Tem uma fala de um teólogo muito conhecido, um escritor e um professor, chamado George Thomas Manley. E ele diz o seguinte: o nome não é um simples rótulo, mas é representativo da verdadeira personalidade daquele a quem pertence. Quando uma pessoa coloca o seu nome numa coisa ou em outra pessoa, esta passa a ficar sobre a influência e sua proteção. Ok? É um teólogo que é especialista em nomes relacionados ao Oriente Médio. Então, nós vimos a importância do nome. O nome, como nós aprendemos aqui, ele vai representar a verdadeira personalidade de quem aquela pessoa é. Então, o nome de Deus vai mostrar a verdadeira personalidade de Deus. Quem Deus é. Ok? E os títulos? Os títulos, eles têm o papel de representar uma posição de autoridade, de poder, de domínio e de responsabilidades. Ok? Então veja como isso é interessante. Nós vamos ver que os títulos de Deus, eles vão descrever sobre a autoridade de Deus, sobre as atribuições de Deus, as responsabilidades de Deus, o domínio de Deus e a extensão do seu poder. Então, por isso, querido aluno, que estudar os nomes de Deus, os títulos de Deus e os seus atributos são de extrema importância para que nós possamos compreender quem Deus é. Ok? Então, vamos lá. Como eu conheço os nomes de Deus? E como eu conheço os títulos de Deus? Primeiramente, nós temos que lembrar o seguinte: nós estamos estudando um ser que é infinito. Então, se ele é infinito, obviamente que não existiriam nomes suficientes para descrever quem ele é. Por quê? Porque ele é infinito. Ele é infinito. Então nós não poderíamos, seria como tentar pegar um oceano, que nem infinito é, o oceano é limitado, ele tem início e fim, colocar dentro de um copo e descrevê-lo. Isso não é possível. Então, lembrando que, como nós poderíamos dizer o nome de Deus, ou descrever o nome de Deus, se Deus é infinito? Então, como isso é possível? Aonde a teologia, ela vai encontrar os nomes de Deus, para poder descrever quem ele é, sua personalidade íntima, e para descrever os seus títulos? Na Bíblia. Ok? Então, na verdade, a partir do momento que Deus revela o seu nome na Bíblia, nós podemos conhecê-lo. A partir do momento que Deus revela quem ele é, através da revelação de um dos seus nomes, porque nós veremos que Deus tem vários nomes, e veremos o porquê disso.
é que nós podemos conhecer a Deus, é que nós podemos identificar quem Ele é. Se Deus não se revelasse na Bíblia, e isso não fosse escrito, registrado, através de uma grafia, nós nunca poderíamos saber quem Deus é, qual o seu nome, qual a sua origem, quais os seus títulos, qual é a sua autoridade, quais são suas atribuições, quais são suas responsabilidades. Ok? Uma outra coisa interessante. Então, querido aluno, por que é que nós sabemos, por exemplo, que Deus é um Deus que cura? Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Deus que cura, porque a Bíblia diz que Ele cura. Por isso que nós sabemos que esse é um dos nomes dEle. Como é que nós podemos saber que Ele é o Jeová Shalom? Ou seja, o Senhor é a minha paz, é a minha prosperidade, é a minha abundância, é tudo que eu preciso. Porque a Bíblia descreve Deus como Jeová Shalom. Então nós sabemos que Ele é o Deus da paz, o Deus da prosperidade, o Deus da abundância, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Como é que nós sabemos que Deus tem um atributo da bondade? Porque a Bíblia descreve Deus agindo com bondade. Então nós sabemos que uma das formas de Deus agir é com a bondade. Então nós podemos dizer que Deus possui o atributo da bondade. Como é que nós podemos saber de que Deus é poderoso? Que Ele tem um atributo de todo o poder, porque a Bíblia descreve o poder de Deus, a soberania de Deus. Então, a revelação de Deus na Bíblia, na sua palavra, foi o modo de Deus, a forma de Deus se revelar à humanidade. Ok? Estamos vendo isso. Através de Israel, através do seu filho, mas isso aí é um conteúdo de outra matéria. Vamos ficar somente aqui para a gente não se perder. Uma outra coisa interessantíssima é que, querido aluno, preste atenção. Quando você estuda os nomes de Deus e os títulos de Deus, quando você começar a estudar isso, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Você vai encontrar que é impossível se separar os nomes de Deus e os títulos de Deus. Você não pode separar. Não é interessante? Agora você vai ver, se você pesquisar os títulos de Deus, aí você vai ver lá vários nomes, diretos 72 nomes, fora as referências indiretas. Se você pesquisar o nome de Deus, você vai ver os mesmos nomes. Você vai ver que é impossível separar o título de Deus, ou seja, sua autoridade, sua patente espiritual. Patente é um termo militar que se usa para definir a autoridade que uma pessoa tem na área militar. É impossível você separar o título do nome de Deus. Exemplo, na Bíblia, nós temos no livro de Gênesis, no começo de tudo, uma palavra muito interessante que descreve isso. A palavra que aparece no livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus começa a criar todas as coisas. Então, a Bíblia, ela diz que Deus começou a criar o mundo através da sua palavra. E Ele começou a liberar a palavra. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus continua usando a sua palavra e criando. Só que a palavra haja, no seu original do hebraico, que se traduz da forma amar, ela no português foi traduzida como disse Deus, no sentido de que Deus liberou uma palavra. Mas o português não consegue traduzir a totalidade do significado da palavra, mas o hebraico consegue. Então, no hebraico, dizer é a mesma coisa que ordenar, que dar uma ordem, que declarar.
Então, o que significa isso? Significa que quando Deus criou o mundo, Deus simplesmente não disse, haja luz. Quando Deus disse, haja luz, quando Deus liberou a sua palavra, amar, na verdade, Deus ordenou. Por quê? Porque a palavra de Deus não está separada da sua autoridade. Ao mesmo tempo que ele fala, ele não só fala, ele ordena. Por isso que a palavra amar significa ordenar. Por que ele ordena, professor? Porque ele não é só um Deus. Ele não é só um pai. Ele também é um rei. Ele também é cheio de autoridade. Ele também é cheio de poder. Então, quando Deus fala, ele não fala simplesmente, ele ordena, ele decreta. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não pode nunca voltar vazia. Por quê? Porque é a palavra de um rei, não está separado. Não há, quando Deus fala, você não pode separar, aqui está falando Deus só como Pai, não. Ele está falando na sua plenitude, Deus é sempre pleno. Lembrem que na primeira aula eu vos disse que Deus é inseparável dos seus atributos. Ou seja, quando Deus age, todos os atributos vão junto. Da mesma forma, o seu nome e os seus títulos. Por exemplo, na cultura antiga, podemos dizer primitiva, havia uma lei que era comum. A palavra de um rei, o decreto de um rei, não podia ser revogado. Nós vemos isso no livro de Esther, quando o rei liberou um decreto onde os inimigos do povo judeu poderiam atacar o povo judeu, saqueá-los e matá-los. Depois, o rei, ele liberou um outro decreto para que Israel, isso aconteceu, né, no período, obviamente, ali da rainha Esther, no governo. O que aconteceu foi que o rei não pôde mudar o decreto. Por que ele não pôde mudar o decreto? Porque o decreto de um rei não pode ser mudado. O rei teve que liberar um outro decreto, mas ele não pôde desfazer o decreto que ele havia feito. Por quê? Porque é um princípio. A palavra de um rei não podia ser mudado. Uma vez escrito a palavra de um rei, selado com o seu anel real de selo, ou dito através de testemunhas, aquilo não podia ser revogado. Por isso que a palavra de Deus, ela não pode ser revogada, porque é uma palavra de um rei. E não há divisão do título de Deus, do seu nome. Por isso que amar não é só dizer no hebraico, é também ordenar. Deus não fala somente, Deus ordena, Deus decreta. E aquilo que Ele ordena tem que ser cumprido da forma como foi decretado. Então Deus não disse, o português fala, e Deus disse, haja luz. Não, Deus ordenou, haja luz. E quando Deus fala, é uma ordem e tem que ser cumprido. Ok? Isso é muito interessante. Amém? Vamos direto agora, nosso tempo voa, meu Deus do céu, estamos aqui no limite da nossa aula, mas fique aí conosco. Vamos ver alguns dos principais nomes de Deus na Bíblia. Ok? Isso é muito interessante, fique aí conosco mais um pouco. Alguns dos principais nomes de Deus na Bíblia. O nome Elohim, que também pode ser traduzido como Elohim, mas o nome correto mesmo é Elohim, ok? Elohim, Elohim. É o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia. É o primeiro nome, ok? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, do hebraico Bereshit, o primeiro nome de Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Então, Elohim é o primeiro nome de Deus. E o que significa Elohim? Significa Deus Criador. Ou seja, olha que lindo, quando você estuda os nomes de Deus, você começa a entender como é que Deus age, né? Isso é lindo. Qual foi a primeira ação de Deus? A primeira ação de Deus foi criar. Elohim. Ele criou todas as coisas. No princípio, criou Deus, né? A palavra bara, em hebraico, ela significa criar a partir do nada.
Então Deus criou as coisas do nada, do vácuo, a partir do nada, ok? Então Elohim é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia. Então qual foi a primeira coisa que Deus fez? Deus criou. Essa foi a primeira ação de Deus, o Deus criador. Aqui estava, Elohim revela Deus como Deus criador, como aquele que criou todas as coisas. Amém? Existe um outro nome que é muito interessante, que é o tetagrama, composto por 4 letras, que, para vocês terem ideia da importância desse nome para o mundo, é o nome de Deus que mais aparece na Bíblia. São quase 7.000 vezes que esse nome aparece. Ele é composto por 4 letras hebraicas. Yud, Rei, Vav, Rei. 4 letras. E simplesmente essas letras não têm tradução. Ou seja, o nome principal de Deus que aparece na Bíblia, ele é impronunciável. Não tem como você pronunciar, ele é um mistério. Existem muitas teorias que explicam isso. Uma delas é, quando o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico e passou 70 anos lá, o nome de Deus, a pronúncia do nome, ela se perdeu. Se perdeu. Simplesmente não se sabe como se pronuncia. Mas se sabe a escrita. E aí isso é um mistério. Existem alguns teólogos que acreditam que a pronúncia mais próxima desse nome seria Iavé, ou Jeová, ou Javé. Mas eu tive a oportunidade de ouvir rabinos, especialistas da área, e eles afirmaram que simplesmente o nome não tem tradução. A verdade é que não tem. Você pode até tentar achar um nome próximo, uma pronúncia que seria próxima do original, mas não há como descrever como seria a pronúncia. Então, simplesmente, esse principal nome de Deus é um mistério. Mistério. Ok? Yud, Rei, Vav, Rei. 4 letras, não se sabe. É um mistério. Está oculto. Ok? Alguns outros nomes também muito interessantes que aparecem muito na Bíblia. A palavra Adonai, que significa Senhor, aparece muitas vezes na Bíblia. E a palavra Adonai, interessante que ela é o plural de Adon. Então, isso aqui aponta para uma pluralidade de Deus, para um Deus multiforme e também, segundo muitos teólogos acreditam, a triunidade de Deus, a Deus como manifestado como Pai, a Deus manifestado como Filho e a Deus manifestado como um Espírito Santo, não é? Então, como Espírito Santo, Ruach HaKodesh, como Filho, Yeshua HaMashiach, o Messias. Eu não vou ficar dando isso é nível teológico básico, então vamos para cá, calma. Isso aqui eu dou em história de Israel, vamos voltar aqui que eu estou aprofundando para que você não se confunda, ok? Mas, importante, Adonai, plural, ok? Plural, Adon, Senhor, Adonai significa pluralidade. Adonai Jireh é um nome muito conhecido porque esse nome foi o nome chamado por Deus quando Abraão, no Monte Moriá, sacrifica o seu filho. Na verdade, não chegou a sacrificar o seu filho. Deus proveu no monte. Deus trouxe o cordeiro que proveu o sacrifício. Então, naquele monte, Deus se revelou a Abraão como Jeová Jireh, como Deus que provê, como Deus que sustém. E naquele momento, Deus reafirma a sua promessa com Abraão. Ok? A palavra El também é uma palavra que caracteriza como Deus, e ela vem associada com outras palavras, né? Como, por exemplo, El Elyon, ou El Shaddai. El Elyon, o Deus Altíssimo. Então, ela é uma conjugação de 2 nomes, né? El. E 2 nomes de Deus. Já estou encerrando. Segura mais um pouquinho, que isso é muito importante. Os 2 nomes de Deus que mais foram revelados no Novo Testamento. Isso é muito interessante. No Novo Testamento, o nome de Deus que foi mais revelado foi o título, nome de Pai.
Ok? Por quê? Porque, na verdade, toda a profecia bíblica do Antigo Testamento apontava para o Filho. Ou seja, o Filho de Deus, e somente o Filho, poderia revelar Deus como Pai. Poderia revelar a paternidade de Deus. O título máximo de intimidade, de comunhão, de proximidade, somente o Filho. Então, por isso que no Novo Testamento, o título de Deus como Pai foi revelado de uma maneira mais profunda. E o título de Rei, porque o Novo Testamento traz muito a concepção de reino, do reino de Deus. Jesus pregou muito sobre a paternidade e sobre o reino, indicando aí o senhorio de Deus de todo o universo. Então, esses dois nomes foram os nomes mais utilizados no Novo Testamento e que se repetem. O principal deles é Pai, ok? A paternidade de Deus para com Cristo, seu Filho, e para com toda a humanidade. Uma revelação, o Filho revelando o Pai. Né? Ninguém vem ao Pai, Jesus disse, a não ser por mim. Ou seja, ninguém poderia conhecer a paternidade de Deus. O que é Deus ser um Pai? Qual é o papel de Deus como Pai, se não fosse através do Filho? Por quê? Porque o Filho revela o Pai. Ninguém poderia compreender a plenitude do reino, a extensão do seu poder, a extensão da sua glória, se não fosse através do Filho que revelasse o reino. Porque o Filho, como filho do Pai, filho do rei, ele é um príncipe e se tornou um rei. Porque o Pai entregou a ele a extensão da sua glória e deu a ele o nome, o título que está acima de todo nome. Ou seja, deu a ele a maior autoridade. Então, o Antigo Testamento, Deus se revelou de muitas formas, né? Como Deus da paz, como Deus da cura, Jeová Rafá, Jeová Shalom, né? Como o Senhor dos exércitos, como Deus que provê, mas não como Pai. Não como Pai, porque a plenitude da revelação de Deus se consumou em Cristo, no seu Filho, no Messias, no Mashiach. Ok? Ha-Mashiach, o Messias, o prometido, o Salvador, aquele ungido que viria para salvar Israel e para salvar a humanidade. Ou seja, a plenitude da revelação de Deus estava no nome do seu Filho. Isso é maravilhoso, nós vamos estudar muito conteúdo daqui para frente. A faculdade vai ter também pós-graduação e nós aprenderemos muita coisa maravilhosa e extraordinária. Amém? Chegamos ao fim dessa aula, terceira aula. A próxima aula é a quarta e última aula. Não perca os nossos conteúdos, temos muita coisa boa para você, conteúdo teológico. Você que está nos acompanhando, você pode acessar o conteúdo exclusivo da Faculdade Teológica através da página do Facebook, CIEPT Mirk EAD. E também através da nossa TV missionária, a TV da família missionária, a Mirk TV, que está aí repleta de conteúdo para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom. Até a próxima aula.